Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não é que eu fosse tímido, ou pelo menos não era assim, encabulado ao extremo. Mas é que eu tinha uma enorme dificuldade em estabelecer o primeiro contato. Depois de conhecer a pessoa, tudo bem, a conversa até que fluía. Mas em relação àquela coisa de ficar paquerando, trocando olhares, jogando charme, eu confesso que era um verdadeiro zero à esquerda. Minha irmã vivia me chamando a atenção. Ô, Lucas, você tem que se soltar mais, Lucas. Sorrir, né? Dar abertura para a pessoa. Você é muito sério. A Beth adorava ficar me dando empurrãozinho com as meninas. Quando a gente saía, por exemplo, era ela quem fazia a ponte entre mim e alguma possível paquera. Sempre foi assim, com as nossas vizinhas ali do bairro, com as amigas dela. Foi, aliás, o que aconteceu aquela noite. Tínhamos ido a um barzinho, numa turminha de amigos, e de repente ela me cutucou. Lucas, disfarça e dá uma olhadinha para o teu lado direito. Dá uma olhadinha ali. Eu olhei e ela acrescentou. Tá vendo aquela lourinha de blusinha branca? Não para de te olhar. Bem naquele momento, por coincidência ou não, reparei que realmente a menina me lançou um olhar. Senti até um arrepio, porque era uma menina bonita. Lourinha, olhos claros. Ela estava sentada ali próximo da nossa mesa, ao lado de mais duas meninas. A gente ficou se olhando durante algum tempo, até que ela desviou o olhar. Minha irmã já pegou no meu pé. Lucas, vai lá, seu bobo. Oferece uma bebida para ela. Ou então convida ela para sentar aqui com a gente. Olha, a vontade não faltou. Mas é como eu já falei, eu sempre tive, assim, muita dificuldade para esse primeiro contato. Sabe? Eu nunca tive muito jeito nessa coisa de paquera. Sempre tive medo de levar um fora. Por isso eu preferi ficar mais na minha, esperando para ver no que ia dar. Naquele caso, principalmente, fiquei ainda com mais receio, porque toda a nossa turma estava ali. Quer dizer, levar um fora anônimo, né, na frente de desconhecidos, tudo bem. Agora, na frente das pessoas que você conhece, fica mais complicado. Tudo bem, a gente trocou aquele olhar, eu e a Lourinha, mas quem garante que ela realmente estava olhando para mim porque estava afim? De repente tinha olhado por olhar, ou porque notou que eu estava olhando, pura curiosidade, às vezes acontece, né? Por isso tudo, achei melhor deixar quieto. Apesar da minha irmã ficar ali me incentivando. Vai lá puxar conversa com ela. Leva uma bebida, ou então convida ela para sentar com a gente aqui. De vez em quando, eu dava assim uma olhadinha e notava que ela também olhava para mim. Só que mesmo assim, fiquei com aquele receio. Foi quando a minha irmã levantou da cadeira, dizendo que ia até o toalete. Algum tempo depois ela voltou. Só que não veio direto para a mesa. Ela parou justamente diante da mesa onde estavam aquelas meninas, a Lourinha e mais duas amigas. E aí cochichou alguma coisa no ouvido da Loura. As duas trocaram algumas palavras e vieram direto em direção à nossa mesa. Quando vi as duas se aproximando, e sobretudo quando algum tempo depois havia ali diante de mim, eu senti até um friozinho na barriga. Minha irmã já chegou falando, até porque minha irmã sempre foi o contrário de mim. Ela nunca teve papa da língua, é do tipo assim, descontraída, pessoa que não tem timidez. Lucas, quero que você conheça a minha amiga. Ela falou aquilo e se voltou para a Loura. Quer dizer, a gente acabou de se conhecer, né? Mas já dá para dizer que somos amigas. Então, Larissa, esse aqui é o meu irmão. Lucas, essa é a minha mais nova amiga, Larissa. Eu convidei ela para sentar aqui com a gente. Tudo bem? Havia mais pessoas ali na nossa mesa, mas a minha irmã apresentou a menina apenas a mim, pelo menos daquele modo pessoal.
Para o resto, foi, digamos, aquela apresentação coletiva. Para resumir, minha irmã trouxe a menina para a nossa mesa, naturalmente para aproximá-la de mim, e ficou ali fazendo aquela espécie de ponte entre mim e a lourinha, puxando assunto, falando disso, falando daquilo, falando coisas sobre mim, até que ficamos conversando apenas eu e ela, a lourinha desconhecida. Olha, como eu já falei, depois que a conversa engrena, eu me sinto mais à vontade. E foi exatamente isso que aconteceu. Não demorou muito e já estávamos conversando como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Olha, de perto, ela era ainda mais linda. Aquele cabelinho louro era tão gracioso, e aqueles olhinhos azuis então. Sorrisinho perfeito, linda, 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 linda. Tão linda que não tenho dúvidas em afirmar, me apaixonei já naquele primeiro encontro. O nosso primeiro beijo, no entanto, só foi acontecer no momento de ir embora. Durante todo o tempo em que ficamos ali conversando na mesa, rolou aquele clima de paquera muito intenso. Só que, com o pessoal todo ali do nosso lado, eu fiquei meio sem jeito de tentar alguma coisa com ela. Quando fomos nos despedir, no entanto, e ficamos assim um diante do outro, bem pertinho, nos olhando fixamente, aí não teve jeito. Eu queria, ela pelo jeito também queria, de um modo que o beijo acabou acontecendo. Meu Deus, eu voltei para casa naquela noite completamente encantado. Eu só consegui pensar naquela menina, naquele sorrisinho maravilhoso, naqueles olhinhos claros, naquele cabelinho lindo e principalmente naquele nosso beijo apaixonado. Naturalmente que para dormir foi um sufoco, né? Trocamos telefones antes da despedida e ficamos de ligar para marcar um novo encontro. Antes mesmo de chegar em casa, já recebi uma mensagem dela no celular. Oi, Lucas, adorei te conhecer, sabia? Não esquece de me ligar amanhã. Beijos, da Larissa. Olha, eu tinha mais que agradecer de joelhos a minha irmã pelo resto da minha vida, porque se não tivesse sido a força que ela me deu, talvez eu nem tivesse... Aliás, eu digo talvez, mas eu com certeza não teria sabido nem o nome daquela princesa. Porque, repito, nunca foi o meu forte essa coisa de paquerar, de me aproximar de meninas. Depois que a gente se conhece e que a conversa flui, tudo bem, mas aquele primeiro contato para mim é um sufoco, é um martírio. Então, se não fosse ela, nem o nome daquela loura maravilhosa eu estaria sabendo. Começamos a namorar já no nosso segundo encontro. Marcamos um cineminha por final de semana e acabamos a noite como namorados. Sabe quando você tem a impressão de que encontrou a mulher da tua vida? Aquela com quem você quer passar o resto dos teus dias? Eu sei que talvez fosse muito prematuro, a gente tinha tão pouco tempo de... Mas é que eu senti. A pessoa é essa. É com ela que eu quero passar o resto da minha vida. Ah, meu Deus, como eu estava apaixonado. No meu pensamento só dava ela. E a cada dia que passava, esse sentimento só crescia mais e mais. E para minha alegria, eu notava que ela também estava gostando muito de mim. Sabe quando a pessoa é carinhosa, meiga, doce? Era tudo que eu tinha pedido a Deus. Linda, carinhosa e apaixonada. Até que, alguns meses depois, a gente namorando, ela apareceu em casa, num sábado, com uma novidade. Bom, nessas alturas, ela e a minha irmã tinham se tornado praticamente inseparáveis. Mas amigas, assim que, olha,
viviam para cima e para baixo de segredinhos. É claro que eu não me importava com isso, pelo contrário, gostava que elas se dessem bem. Foi inclusive a Larissa quem nesse dia veio me contar sobre a novidade que envolvia a minha irmã. Você tá sabendo que a Beth está namorando, Lucas? A Beth não. Ela não me falou nada. Pois então, parece que ela conheceu um carinha aí na semana passada e pelo jeito dela, pelas coisas que ela me contou e pelo brilho nos olhos dessa menina, não sei não, mas acho que a minha amiga está apaixonada, viu? Parece que ela vai trazer o rapaz para almoçar aqui na tua casa domingo. Sabe, quando ela me contou aquilo, eu fiquei super feliz pela minha irmã. Até porque ela realmente merecia encontrar uma pessoa bacana que a fizesse feliz. Até porque, de certo modo, eu devia a minha felicidade a ela. Foi ela que me deu aquela mãozinha. Eu falo mãozinha, mas foi um mãozão quando eu conheci a Larissa naquele barzinho. Foi a Beth quem foi lá falar com ela. Foi a Beth quem a convidou para se juntar a nós na nossa mesa. Torci para que esse namoro desse certo. Que o cara fosse bacana. Que a fizesse feliz do jeito que a Larissa merecia. Só que, não sei, eu podia até estar enganada, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha no dia em que ela trouxe o rapaz para almoçar ali com a gente. À primeira vista, parecia ser um cara bacana. Super educado, até simpático, só que, sabe, não sei, durante o almoço, eu percebi uma coisa da qual eu não gostei nem um pouco. Eu flagrei o namorado da minha irmã olhando para minha namorada e olhando com interesse. A gente que é homem sabe muito bem interpretar o olhar de um homem para uma mulher. Não era um olhar simples, era um olhar de interesse. Meu Deus, eu sou homem. Sei muito bem quando outro homem olha com interesse para alguma mulher. Olha, eu não gostei daquilo nem um pouco, viu? Porque era justamente para minha namorada que ele estava olhando, no fim. Apesar de ter ficado incomodado, preferi não comentar nada com ninguém. Até para não causar nenhum constrangimento. Afinal de contas, era a primeira vez que o Sandro botava os pés ali dentro de casa. De repente, sei lá, eu tinha certeza do que tinha visto. Agora, vai que eu estou enganado. Vai que ele tenha olhado para minha namorada sem nenhuma segunda intenção. De repente a gente se engana. Mesmo assim, não nego que fiquei muito incomodado. Bom, nisso fomos tocando as nossas vidas. Eu feliz com a Larissa, cada vez mais apaixonado, e a minha irmã feliz lá com o namorado novo dela. De vez em quando, ele aparecia ali em casa para apanhar a Beth, mas era meio raro a gente se ver. Foi quando começamos a combinar programinhas a 4 nos finais de semana. Eu e a Larissa, a minha irmã e o Sandro. A gente ia a barzinhos, ao shopping, pegar um cineminha, ao parque, sabe, esse tipo de coisa. De certo modo, aquela minha primeira má impressão, né, a má impressão que eu tive dele, foi meio que se dissipando. Cheguei à conclusão de que tinha interpretado errado. Deu para ver que ele é um cara legal. Parecia gostar de verdade da minha irmã. Não nego que quando a Beth me convidou para a gente sair, os 4 pela primeira vez, eu fiquei meio com o pé atrás. Não queria combinar um programa justamente com aquele cara que tinha olhado para minha namorada daquele jeito naquele primeiro dia. Só que, de repente, eu cheguei à conclusão de que tinha interpretado realmente de uma forma equivocada. Até porque tudo transcorreu normalmente. A gente se divertiu à beça. Mesmo assim, sabe aquele provérbio, né? Seguro morreu de velho. Não vou negar que, apesar de aquela primeira impressão
ter meio que se dissipado, não vou negar que de vez em quando me batia uma pontinha de ciúme, de insegurança, principalmente quando eu os via conversando. Minha namorada e o namorado da minha irmã. Até porque o Sandro, e isso não dá para negar, era um cara boa pinta. Aliás, para falar bem a verdade, ser justo, um cara bem mais bonito do que eu. Além disso, tinha uma conversa agradável, era simpático. E olha, não dá para esconder, isso me deixava meio inseguro. Não sei nem explicar por que eu me sentia assim, mas eu me sentia incomodado quando vi os dois conversando, sabe? Mesmo que fosse uma conversa assim, sem importância nenhuma. Sobretudo quando a minha irmã ficava de lado e ficavam conversando apenas os dois. Isso quando a gente saía ou mesmo lá em casa. Eu podia até estar enganado, mas a partir de uma certa altura, eu novamente comecei a sentir um clima esquisito no ar quando os dois estavam perto um do outro. Esse tipo de coisa a gente percebe, principalmente quando está com a pulga atrás da orelha. O modo como se olhavam, o modo como se comportavam um diante do outro, não era um modo normal. Parecia que havia alguma coisa que eu não estava conseguindo decifrar. Embora mesmo assim, eu nunca tenha comentado nada com nenhum dos dois. Foi mais ou menos quando eu e a Larissa estávamos perto de completar 1 ano de namoro, que um dia eu cheguei em casa e encontrei minha irmã chorando, nervosa. E nem foi preciso perguntar o que estava acontecendo, porque ela já veio com tudo me contando. Primeiro me fez aquela pergunta: escuta, Lucas, você por acaso já falou com a Larissa hoje? Não, ainda não. Por quê? Mas o que houve? Por que você está chorando desse jeito? Aconteceu alguma coisa com ela? Meu Deus, eu fiquei todo preocupado. Só que, em vez de responder a minha pergunta, ela falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Bom, se você não falou com ela ainda, é bom você ligar agora e conversar com a tua namorada, viu? Até porque ela tem muita coisa para explicar. Aquela ordinária sem vergonha. Quando ela falou aquilo, eu gelei. Mas, Beth, o que é isso, Beth? Isso é jeito de falar da Larissa? Falo mesmo. Ela merece isso e muito mais. Aquela lá não vale a comida que come, sem vergonha. Mas do que você está falando, Beth? O que foi que houve? Você está dizendo que eu não estou entendendo nada. Ela então passou as mãos nos olhos. Ela então secou as lágrimas, assim com as costas das mãos, assoou o nariz num lenço e depois, entre lágrimas, soltou a bomba. Eles estão traindo a gente. Lucas, o Sandro e a vagabunda da Larissa estão traindo nós dois. Como é? Mas do que você está falando, Beto? Você está louca? Tô louca? Você não está acreditando, né? Vai lá falar com ela, então. Pergunta para aquela descarada. Duvido que ela tenha coragem de negar. Foi então que, por o meu desespero, que a minha irmã me contou que havia encontrado um monte de mensagens no celular do namorado, mensagens, segundo ela, trocadas entre o tal do Sandro e a minha namorada. Olha, minha cara foi no chão. Principalmente quando ela me deu alguns exemplos. Tipo,
A Larissa reclamando que o Sandro estava beijando demais a Beth perto dela, pedindo que ele não fizesse mais aquilo, que ela não gostava porque se mordia de ciúme. Ou então mensagem dele para ela, nesta mesma linha. Ou então os dois combinando de se ver depois que saíssem dali de casa. Sabe, na hora foi tão difícil acreditar que os dois combinavam de se encontrar depois que iam embora de casa, deixando a mim e a minha irmã, os dois enganados. Por isso que às vezes a Larissa até recusava uma carona minha e me pedia apenas para deixá-la no terminal. Tinha também mensagens de boa noite. Até a expressão "eu te amo", a minha irmã disse que leu numa das mensagens. E olha, pelo nervosismo da Beth, por aquela sua choradeira compulsiva, não dava para duvidar. Ela não podia simplesmente estar inventando tudo aquilo. Eu fiquei tonto, pasmo. A minha ficha custou a cair. Minha irmã ainda me contou que, depois de descobrir tudo, tinha rompido o namoro com o safado. Ou por outra, ele rompeu. Além de confessar que realmente estava tendo um caso com a Larissa, o desgraçado disse que estava apaixonado por ela e que eles estavam pensando em ficar juntos, os dois. Olha, não nego que fiquei até com medo de ligar para a Larissa e confirmar. Só de imaginar que aquilo realmente pudesse ser verdade, e só podia. Só podia. Minha irmã não ia estar inventando aquilo. Minha vontade era de morrer. Meu Deus do céu. Será que ela seria capaz de fazer uma sacanagem daquelas comigo? Me enganar e, para piorar, com o namorado da minha irmã? Só Deus sabe como eu me senti. O pior é que não tinha engano nenhum. Era mesmo tudo verdade. Quando liguei para ela, naquele mesmo dia, a primeira coisa que ela me perguntou foi aquilo. A Beth te falou alguma coisa, Lucas? Falou, Larissa. E eu confesso que até agora eu não consegui acreditar. Pelo amor de Deus, Larissa, me diga que é mentira. Me diga que tudo isso não passa de um mal-entendido. Lucas, você me desculpe, mas não existe mal-entendido nenhum. Eu não queria te fazer sofrer, mas o que você quer que eu faça? Essas coisas acontecem. Não foi culpa minha, nem do Sandro. A gente se apaixonou. Olha só, eu sei como foi duro ouvir aquilo. Foi como uma facada no meio do peito. Não sei nem como tive presença de espírito para perguntar. Desde quando está acontecendo, hein, Larissa? Ah, não sei, Lucas. Já faz um tempo. Ela não quis nem me encontrar pessoalmente para a gente ter uma conversa olho no olho. Simplesmente botou um fim em tudo por telefone mesmo. Confirmou tudo que a minha irmã já tinha me contado, inclusive que estava apaixonada pelo desgraçado. Que os dois já tinham conversado e resolvido ficar juntos, de modo que não havia mais nada o que fazer. Nada do que eu fizesse ou dissesse ia adiantar. Mais do que isso, falou que mesmo que a Beth não tivesse visto as mensagens que os dois tinham trocado, eles já tinham combinado de conversar com ela e comigo, de qualquer jeito. Terminar tudo para poderem ficar juntos os dois. Ficamos nos sentindo como dois palhaços, eu e a minha irmã. Dois grandes idiotas. Dois imbecis chupando no dedo, enquanto os traidores comemoravam a felicidade. Por isso eu me senti inseguro daquele jeito, quando via a Larissa e o Sandro conversando. Era como se fosse uma espécie de pressentimento, de sexto sentido.
Eu notava um clima estranho no ar quando os dois estavam perto um do outro. Mesmo assim, não quis enxergar o óbvio. Ou por outra, não quis aceitar. Fazer o quê? Às vezes é preciso reconhecer que perdeu. Até porque, o que a gente podia fazer para evitar? A própria Larissa falou, aconteceu, se apaixonaram. Ninguém teve culpa. Ninguém manda no coração. Esta foi a última frase dela para mim. Mesmo assim, como eu queria mandar no meu. Como eu queria arrancar essa dor que me invade. Acabar com esse sofrimento, essa angústia. Essa saudade insuportável que toma conta de mim toda vez que penso nessa mulher. O pior é que eu sei que a minha irmã está sofrendo tanto quanto eu. Às vezes a gente até conversa sobre isso. Um tenta ajudar o outro e superar a desilusão. Mas só nós dois sabemos o quanto está sendo difícil. Perdi o amor da minha vida para aquele que era o amor da vida dela. Quem podia imaginar que isso fosse acontecer, meu Deus? Quem podia imaginar? Um absurdo, uma coisa inexplicável, que ninguém poderia esperar. Que coisa louca, que coisa absurda, que triste ironia, meu Deus, que triste brincadeira do destino. Se a gente soubesse, nunca que a minha irmã teria ido àquela mesa, fazer amizade com aquela menina, trazê-la até a nossa mesa, se ela imaginasse o tudo que iria acontecer depois daquilo. A gente teria ido embora daquele bar o quanto antes. Mas quem poderia adivinhar? Aconteceu. No coração a gente não manda. Foi a última frase que ela me disse. Eu sei que a gente não manda, viu? Eu sei, Larissa. Mas quanto eu gostaria mandar no meu. Como eu gostaria de dar ordens a ele. Se eu tivesse ascendência sobre o meu coração, sabe o que eu diria? Eu diria para ele te odiar. Eu diria para ele te detestar. Eu diria para ele parar de me atormentar, para ele parar de te amar.